conhecia Deus, quando você não conhecia Cristo, você estava apanhando, guerreando nas mãos do inimigo. Porém, agora você sabe quem é o vosso adversário. O vosso adversário é Satanás. O Satanás é o meu e o teu adversário. Só que nessa guerra muitas pessoas esquecem. E muitas pessoas acham que apenas Satanás ali, que Satanás é inimigo de Deus. Não. Satanás, ele é derrotado em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo já venceu as trevas e já venceu a Satanás. A palavra de Deus vai nos dizer que Cristo já venceu a Satanás. Só que, porém, existe um outro Deus aqui na terra que o homem adora, que a mulher adora, que a humanidade adora, que é o Deus Mamon. Veja que Jesus Cristo, ele vai dizer, não tem como servir dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Então Mamon é o Deus deste século, é o Deus dessa era, o Deus deste mundo. Porque desde que quando o mundo é mundo, o homem estava sempre correndo e está sempre correndo atrás de Mamon. Eu pergunto para você, se você chegar para um mendigo, dizer se ele escolhe a Deus ou servir o diabo, logicamente que ele vai dizer servir a Deus, que ele quer servir a Deus. Ninguém escolhe o diabo. Se perguntar, tu escolhe quem? Deus ou o diabo? A pessoa vai dizer, olha, eu vou escolher Deus para estar comigo. Ah, tu escolhe quem? Eu escolho Deus ou o diabo? Eu escolho Deus. Mas agora se tu falar para uma pessoa, olha, se eu te der $1 milhão ou Deus, o que tu escolhe? $1 milhão ou aceitar Jesus? A maioria das pessoas do mundo, até mesmo da igreja, escolhem o dinheiro. Então, o dinheiro, o Mamon, é o grande inimigo de Deus, nós podemos se dizer assim, porque as pessoas estão hoje com o coração mais no dinheiro e esquecendo de Deus, esquecendo do Senhor. Então a única batalha que faz com que Deus venha lutar, os seus servos venham lutar, é contra o amor ao dinheiro. Se vocês parar para analisar, é por dinheiro que as pessoas se corrompem, é por dinheiro que as mulheres se prostituem, é por dinheiro que as igrejas se corromperam, é por dinheiro que pregadores entram na política para ganhar um salário. Então, o grande inimigo de Deus agora nesse último século é Mamon, o Deus mais perigoso que existe, a batalha mais perigosa que existe. A prova que muitas pessoas perdem para Mamon é por não receber uma causa na justiça, por não receber um carro, por não receber uma roupa, por não receber algum bem material, por não ter um emprego. Quantas pessoas se afastaram da presença de Deus porque veio ali o Deus Mamon e colocou um trabalho para ele na hora do culto. Aí a pessoa deixou de cultuar e eu, como pastor, vi muitas pessoas se desviar da presença de Deus, porque o inimigo ele trabalha dessa maneira, ele coloca uma bandeja e tu acaba se afastando, não indo mais no culto. Quantas pessoas deixaram até mesmo a ganância entrar no seu coração, que vivem pregando contra até mesmo o dízimo, porque o amor está no dinheiro deles, eles não conseguem ajudar a obra, eles não conseguem ofertar. Normalmente a pessoa que não quer dizimar, ela não oferta também. Normalmente a pessoa que não gosta de dizimar, ela não oferta, ela não ajuda a igreja. É a pessoa agarrada no dinheiro, como se 10% fosse mudar a vida dela, fosse mudar a casa dela, como se R$100 que ela desse todo mês fosse mudar ali a situação da sua família, mas não, ela prefere não ajudar. Então a grande batalha que Deus tem enfrentado hoje, que Deus está lutando, é contra o Mamon. Quantas pessoas se separam? Casamentos, brigas por conta do dinheiro. Quantas pessoas, muitas das vezes, servem de Deus, passando prova, passando por luta por conta do dinheiro, acabam ali se separando. Pessoas que acabam saindo. Então, esse é o grande inimigo. Então veja que a Bíblia vai nos dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor a Mamon, amor às coisas deste mundo, amor às coisas desse século. Então, meus amados irmãos, é por isso que no final dos tempos, e é uma batalha que todas as pessoas enfrentam, porque nós necessitamos de dinheiro. Jesus andou com dinheiro, ter dinheiro não é pecado. Jesus usou o dinheiro também até mesmo para alimentar os seus discípulos durante o ministério, a Bíblia é clara em dizer, mas Jesus não amou ao dinheiro e não se inclinou para as coisas deste mundo. Então o problema está em amar. Foi por isso que Jesus disse que agora era muito difícil um rico herdar no reino do céu, porque o rico deposita no seu dinheiro, ele deposita ali o seu Deus no seu dinheiro. Dificilmente uma pessoa que não aceitou Jesus, que não conhece Jesus, vai dizer que foi Deus que ajudou com que ele fosse abençoado, mas eles não conseguem enxergar dessa maneira. Eles colocam e depositam no seu dinheiro, acham que o carro, que o status, que tudo vai fazer com que o seu familiar, com que o seu parente venha a ser curado. Eles vê até mesmo o crente como uma pessoa ignorante, uma pessoa que não sabe do que está falando. Então é isso que acontece nos dias de hoje. A grande luta, volto a dizer, se você chegar para uma pessoa e falar, você escolhe Deus ou o diabo? A pessoa vai dizer, não, eu escolho a Deus. Chega para o teu familiar, eu escolho Deus. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para ti. Se você colocar agora $1 milhão ou $1 milhão, eu te dou $1 milhão ou Deus, o que tu escolhe? A pessoa vai dizer $1 milhão, porque o coração dela está no dinheiro. E é isso que tem acontecido no meio do evangelho. E por que eu estou
falando sobre esta guerra? Porque no final dos tempos nós vamos ter aí uma grande guerra, uma grande batalha, e vocês vão ver que a manifestação do anticristo, ela vai ser uma das coisas que será vinculada ao dinheiro, vai ser vinculada aí à moeda única, vai ser vinculada aí à marca na mão, na testa, para não comprar, para não vender. Então nós temos que estar esperto também referente a tudo que está acontecendo aí no mundo. E veja, meus amados irmãos, que para que tudo isso aconteça, tem que acontecer uma grande crise, tem que acontecer uma grande dificuldade, e a gente já esteve muito perto, e está muito perto também, de ver tudo isso que está acontecendo aí no mundo. Então nós temos que estar muito atentos. E veja, meus amados irmãos, que a batalha, a guerra contra Satanás, a guerra contra as trevas, a batalha que eu e você estamos passando, ela vai terminar somente quando Jesus vier do céu, e a Bíblia diz que vai ter a guerra do Gog e Magog. Essa guerra é a última batalha que vai acontecer aqui na terra, onde Satanás será vencido e será lançado ali ao lago do fogo, onde que vai vir somente para Jesus Cristo para fulminar a ele, né? Então veja que teve guerra no céu, teve guerra em todas as gerações, todo mundo passou por guerra, por batalhas espirituais, todas as gerações. Então Jesus Cristo vai vir e vai ter ainda uma batalha final. Então é importante nós aprendermos a guerrear, é importante nós aprendermos a lutar. E com qual armas que nós vamos conseguir lutar? Com qual arma que a gente consegue guerrear? A oração é uma das armas, porque apóstolo Paulo vai nos dizer: combateis comigo com vossas orações. Então ele pede para que a igreja combata juntamente em oração. Então um servo, uma serva de Deus que foi alistado para o quartel celestial, porque você agora não está alistado num quartel terreno, mas está alistado num quartel celestial, então você tem que aprender a lutar, tem que aprender a guerrear. Mas muitas das vezes tu fala: pastor, ora por mim, ora pela minha casa. Sim, eu vou te ajudar em oração e nós vamos guerrear junto contra as trevas. Mas é necessário você guerrear, senão você vai continuar ainda recebendo ali do inimigo ataques, porque o inimigo está atacando a tua casa, está atacando a tua família. Mas é necessário você combater as trevas, é necessário você combater aquilo que está agindo contra você. Porque se você estiver somente ali se entregando para o inimigo, sem forças para orar, sem forças para clamar, sem forças para se proteger, porque muitas das vezes, meus amados irmãos, a gente não vai pegar a arma para atirar, mas muitas das vezes nós temos que pegar sim aquilo que Deus nos deu, o escudo da fé, que no momento que nós tivermos ataque de Satanás, que no momento que nós tivermos luta, batalha, a gente venha levantar o escudo, e o escudo é para se proteger contra dardos inflamados de Satanás. Então, para que você entenda, no momento que você tiver com a casa ali, quem sabe a ruína, você tem que se lembrar daquilo que passou Jó. Jó, ele levantou o escudo da fé. Ele sempre teve fé que Deus estava com ele. Ele sempre teve fé que aquela situação iria mudar. Ele sempre teve fé. Veja que a casa dele ficou desestabilizada. Ele perdeu filho, perdeu bens. Ele passou por luta no relacionamento, porque a própria mulher dele disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó estava passando por uma enfermidade. Então Jó, passando por toda aquela luta, mesmo assim sendo atacado de todos os lados por Satanás, ele não largou o escudo da fé. Ele disse: eu bem sei, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu bem sei que o meu Redentor vive, que por fim o meu corpo se tornará do pó e eu verei a sua face. Então veja que Jó sabia que a fé dele estava firmada na salvação. A Bíblia chega a dizer que Jó, Daniel e Noé, somente pela sua prática de justiça já se salvaria. A Bíblia diz que somente pela prática de Jó, somente pela prática de Noé, somente pela prática de Daniel, somente pela sua justiça, que foram homens que buscaram a Deus em meio à dificuldade. Se você for analisar, em nome do Senhor Jesus, Ezequiel 26:20, eu vou confirmar aqui na palavra de Deus, Ezequiel, capítulo de número 26, Ezequiel 26:20. Eu gosto de confirmar pela palavra, ainda mais isso que é polêmico, né? Porque é um assunto polêmico, porque as pessoas dizem, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele veio para nos salvar, e não há salvação sem Jesus Cristo. Mas a Bíblia também diz que se Jesus Cristo não viesse para salvar a humanidade, esses homens, somente pela sua prática de justiça, eles se salvariam. Então, vamos ler lá em Ezequiel, né? Ezequiel, Crônicas, Neemias, Ezequiel 26:20. Eu quero que você leia aí junto comigo. Ezequiel 26:20, olha só o que diz a palavra de Deus. Deus é maravilhoso, meus amados irmãos. Ezequiel 20:26.
Glória a Deus, aleluia. Está aqui em Ezequiel. A palavra de Deus vai nos dizer que Daniel, Jó e... Ezequiel 20. Que Daniel, Jó e Noé, somente pela sua prática de justiça, se salvariam. Então veja, meus amados irmãos, que foram homens que tiveram dificuldade na hora da luta, foram homens que tiveram dificuldade na hora da peleja, porque Noé estava vivendo num tempo onde o povo não buscava Deus, não adorava Deus. Então ali Noé teve que agir com a sua prática de justiça ao ponto que Deus achou graça em Noé. Semelhantemente, Daniel estava na Babilônia, no exílio da Babilônia, onde o povo não adorava Deus, não buscava Deus, e mesmo assim ele não deixou de colocar a fé em Deus. Então nós temos que entender, meus amados irmãos, que temos que, na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora da prova, não esquecer do Senhor. É por isso que a Bíblia diz que aquele que tiver fé será salvo, aquele que perseverar até o fim será salvo em nome do Senhor Jesus. Então, temos que entender que a batalha, e nós estamos numa guerra, e todos nós temos que lutar. Todos nós temos que pelejar. Você não pode entregar nas mãos do soldado, você tem que estar lutando junto. Você tem que estar pelejando junto. Ezequiel 14:20, diz o nosso irmão Alex. Ezequiel 14:20. Agradecer ali o nosso irmão Alex, eu estava com 20 na cabeça. Ezequiel 14:20, ó. Olha só, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo, eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos nem as filhas livrariam, mas só o livrariam livraria a sua própria alma pela sua justiça. Então o que a Bíblia está dizendo? Que eles livrariam a alma, não é o corpo, é a salvação da alma deles somente pela prática da justiça. Então vocês entenderam que muitas das vezes o homem de Deus, a serva de Deus, tem que agir ainda na prática de justiça, e hoje nós somos justificados por Cristo Jesus. Então veja que se Jesus Cristo não viesse para salvar a humanidade, esses homens pela prática da justiça se salvaria. Mas Jesus Cristo era plano de Deus de vir salvar a humanidade. Mas esses homens aqui foram homens falhos, foram homens errantes. Mas o que eles faziam? Eles eram homens que tinham a intimidade com Deus. Veja que Jó falava com Deus, orava com Deus, todos eles tinham ali uma vida de oração. Noé conversava com Deus, ao ponto que Deus revelou uma arca para Noé. Veja que ali Jó estava passando prova, passando luta, e Jó mesmo assim continuou adorando a Deus, buscando a Deus e glorificando a Deus. E Jó tinha tanta intimidade com Deus que ele sabia da salvação. Ele falou: o meu corpo vai ir para o pó da terra, mas por fim se levantará dessa terra e eu verei a face do meu rei, do meu mestre. Daniel também tinha um grande mistério da salvação, porque a palavra de Deus vai nos dizer em Daniel 12 que aparece ali o homem representando a Cristo com veste de linha branca em meio aos anjos, falando que viria e revelando para Daniel acerca do final dos tempos, que o conhecimento se multiplicaria. Então Daniel sabia quando seria ali o tempo de salvação. Veja que os três ali estão relacionados à salvação, eles tinham intimidade com Deus. Noé, não precisamos nem falar acerca de salvação. Então veja que eram homens que buscavam e clamavam pela salvação, a salvação da alma deles, a salvação da vida deles, a salvação do reino dos céus, de um próximo reino, porque eles sabiam que tudo ali seria derribado. Veja que quando Daniel ele foi ali convidado a receber todas as honrarias do rei, ele sabia que aquele reino não ia subsistir, que aquele reino seria destruído, porque na própria visão que foi dada a Daniel, ele sabia que viria um reino agora, um reino dos céus, que viria uma pedra soltada sem auxílio de mão, que representa Cristo, e destruiria todos aqueles reinos. E o rei queria dar uma parte do reino para Daniel. Então Daniel não se alegrou por isso. Daniel não se alegrou por isso e continuou buscando o quê? O reino dos céus. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender uma coisa, que todos nós temos guerra, todos nós temos luta. Só que, qual é a minha diferença das minhas lutas para as tuas lutas? Cada um de nós tem a nossa particularidade. A diferença é como que nós vamos estar preparados para lutar. Como que nós vamos estar preparados para estar buscando a Deus? Como que nós vamos estar preparados para estar ali vencendo aquela luta, vencendo aquela batalha? Meus irmãos, eu queria só meditar em nome do Senhor Jesus nessa palavra, para que a gente venha já ter a introdução, entender que você tem que estar conosco aqui nessa guerra. Nós vamos estar guerreando em prol da tua casa, em prol da tua família, em prol da tua busca espiritual. Nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando. E é necessário com que você faça esse esforço, com que você faça esse sacrifício de estar aqui buscando conosco nesses 7 dias à meia-noite. É simplesmente 7 dias. Então,
você se esforça, eu vou me esforçar, nós vamos se esforçar. O inimigo não vai deixar com que você fique acordado, ele não vai deixar com que você venha orar, ele não vai deixar com que você venha apresentar meia-noite à sua família, ele vai fazer de tudo, querendo que essa oração não chegue na sua casa, mas é necessário você entender que nós estamos numa batalha, vai acontecer de tudo, mas temos que lutar, temos que perseverar, temos que pelejar. 7 dias, você não vai mudar a tua rotina, nada, são 7 dias de clamor, então faça essa campanha, entra nessa guerra. Está na hora de nós, como um exército de Cristo, entrar e guerrear. Porque, meus amados irmãos, toda guerra, ela tem um momento que nós fizemos uma estratégia e montamos essa estratégia para vencer a batalha. Deus, ele não manda nós para a guerra sem estratégia. Deus, ele não manda o seu servo para a guerra sem estratégia. Veja, meus amados irmãos, que para Josué conquistar Jericó, teve toda uma estratégia de Deus. Onde Deus fez a estratégia. Quem deu a vitória? Foi Deus. Quem vai dar a vitória na tua casa, na tua família? É Deus, mas necessita de você estar na posição de soldado. O soldado não pode estar dormindo, o soldado tem que estar lutando, o soldado tem que estar guerreando, o soldado tem que estar ali na posição, porque a vitória quem vai dar é Deus. Então nós vamos usar uma das armas que nós temos, é a oração. Depois nós vamos estar usando outras armas que nós temos, que é o jejum. O jejum é um santo, é uma bomba atômica no mundo espiritual. Por quê? Porque ele é a própria guerra, ele é a própria batalha. O inimigo faz de tudo para que não venha jejuar, faz de tudo para que eu não venha jejuar. Ele faz de tudo, ele pede, coloca pessoas para dar bolo. O marido que está em guerra vai dar o café na cama para a esposa, quando tá um pé de guerra na casa. Mas aí o marido vem e dá o café na cama logo no dia que tu diz que vai abrir uma consagração para Deus. Então é isso que nós temos que entender. Vamos estar orando então.